Nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 15, no verso 14. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vamos ler de novo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nessa noite nós vamos compartilhar, conforme o louvor do início desse culto que nós iniciamos, foi falando sobre amizade, sobre amigo, sobre Jesus, que é o nosso melhor amigo. E nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre amizade. Mais uma amizade, uma expectativa do apóstolo Paulo. Porque abaixo de Deus, o apóstolo Paulo foi o homem que mais pregou a palavra, abaixo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos que mesmo ele, sendo um homem escolhido por Deus para levar a palavra aos gentios, para levar a palavra ao mundo conhecido, nós vamos ver que ele passou por muitas dificuldades. E o Senhor colocava pessoas para abençoar a vida dele. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, o Senhor nunca nos deixou só. Ainda que não tivesse ninguém para acompanhar o apóstolo Paulo, o Espírito Santo está ali presente em todo o tempo. Porque o Espírito Santo é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, o Deus que mora dentro de nós, o Deus que nos escolheu para sermos templo do Espírito dele. Então, eu percebo que falar de amizade a partir da vida de Paulo, eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados e ver que Deus nos desampara. Porque pode ter certeza que Deus está fazendo com que o seu nome seja lembrado por alguém. Deus está colocando com que pessoas que estejam orando na hora, Deus sopra no ouvido daquela pessoa o seu nome, para que verdadeiramente aquelas pessoas sejam intercessores da tua vida, mesmo sem você saber. Deus levanta intercessores ao teu favor. E aqui, quando nós vemos, porque Paulo era um homem, irmãos, muito significativo. Sempre quando a gente vai estudar o Novo Testamento, não tem como você querer entender o Novo Testamento sem entender a história, a trajetória de Paulo. Não tem como. Porque nós vamos ver que a partir de Atos, no capítulo 9, nós vemos ali com a conversão de Paulo ainda, Saulo, ele vai e passa a ser quem? Ele deixa de ser um homem que perseguia a igreja para ser o perseguidor. Ou seja, que ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Então nós vemos que o apóstolo Paulo é um homem que foi assim, escolhido por Deus. Por isso que o Senhor tinha dito quando escolheu ele. Irmãos, eu sempre gosto de falar, porque tem muitas conversões interessantes na palavra do Senhor. Assim, conversões que nos abençoam muito. E o apóstolo Paulo foi uma conversão que eu fiquei pensando, quem teria coragem de entregar um folhetinho para que o apóstolo Paulo pudesse ser salvo? Quem evangelizaria ele? A Bíblia diz que ele respirava ameaças e mortes, que ele colocava no cárcere quem se dizia que estava ali seguindo, né, a seita do caminho, como era conhecido o Senhor Jesus, a seita do Nazareno. Então ele tinha uma verdadeira raiva. Por quê? Porque ele era fariseu, e os fariseus achavam que eles tinham que cumprir a lei, mas eles não tinham amor. Então eles falavam, né, aquelas coisas assim, não, nós servimos a Deus, mas não tinha amor. Por isso que depois nós vamos entender, quando ele escreve o hino ao amor em 1 Coríntios, ele vai dizer, de que adianta ter línguas estranhas, ter tantos dons se não tiver amor? Ele vai entender isso, por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ou seja, naquele caminho de Damasco, ele teve um encontro real com o Senhor. E muitas vezes nós achamos que na hora que Paulo teve aquele momento, né, que ele fica cego e logo depois ele começa a sua vida ministerial, não foi. Pelo menos por 14 anos, Paulo ficou naquele tratamento com o Senhor. E nós vemos que a primeira pessoa que Deus usou na vida de Paulo, depois que ele se converte, foi Ananias. Ananias era um homem que Deus falou assim, olha Ananias, vai lá numa rua chamada Direita e vai ter lá um homem por nome Saulo, em que ele está orando, eu já dei em visão que você vai aparecer lá. Então nós vemos que o primeiro instrumento na vida de Paulo, aqui, depois da sua conversão, foi Ananias, porque foi o homem que Deus usou para chegar lá, orar pela vida de Saulo ainda, e ele pudesse voltar a ver. Por quê? Porque mostra que até aquele momento Saulo era cego. Irmãos, sem Jesus nós somos cegos. Nós podemos enxergar, mas nós não vemos com realidade, porque na hora que nós aceitamos a Jesus e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do nosso espírito, é diferente, porque a gente passa a ter uma visão de Deus, segundo as coisas de Deus, na conformidade do Senhor. Então esse homem foi
sendo usado. E quando Deus chama Ananias, Ananias queria fugir. Não parece um pouco? Moisés querendo fugir, falava que era gado, não podia ir falar com a Faraó. Jeremias falava que era uma criança. Então nós vemos que ele queria fugir. Ele falou: Senhor, como é que eu vou falar com Saulo? O Senhor esqueceu, tu não tem noção do que esse homem está fazendo por aí. Agora vê se Deus, o próprio Deus, não sabia. Mas Deus poderia muito bem, como ele fez, falar com Paulo ali na rua de Damasco, naquele caminho de Damasco, mas quis usar Ananias. Irmãos, Deus sempre vai querer nos usar. Deus, ele pode fazer a obra sozinho sem precisar de nós, mas por tudo isso, ele sempre, tirando a criação do mundo, em todo o tempo, Deus sempre usou o homem para cumprir os seus propósitos, e aqui não foi diferente. Talvez Deus quisesse falar com Ananias e mostrar o quê? Porque Ananias, qual era a visão que Ananias tinha de Paulo? Era falar o que ele falou: olha, Senhor, ele é um perseguidor, ele é um homem mau. Mas ali, com certeza, irmãos, Deus já estava ensinando para Ananias que quando Deus, ele tem um encontro verdadeiro, ou seja, que passa na vida do homem, o homem nunca mais é o mesmo. E quando ele chegou, com certeza o Espírito de Deus já encheu Ananias, e Ananias falou assim: meu irmão Saulo. Já chamou de irmão, já falou: pertencemos à mesma família, porque se Deus te ama, me mandou vir até aqui, com certeza você é especial do Senhor. E aí nós vemos, depois desse tratamento, desses 14 anos, Deus vai usar uma outra pessoa para também abençoar o ministério de Saulo. Quem era? Barnabé. E esse homem foi muito importante, por quê? Porque quando Saulo se converteu, na comunidade dos cristãos, ninguém queria aceitar Saulo ali, ninguém queria aceitar Paulo. Por quê? Porque eles falavam assim: isso aí, deve ter falado assim, isso aí é um lobo vestido de cordeiro. Essa conversão dele é falsa. Ele está, com certeza ele deve estar fazendo isso tudo aí para poder prender a gente. Só que Deus, conhecendo o coração do homem, conhecendo as intenções do coração, colocou Barnabé. Para quê? Porque Barnabé era um homem conhecido, era um respeitado na comunidade. Então o que aconteceu? Deus permitiu que Barnabé estivesse ali e fosse amigo de Paulo, para que pudesse apresentar para os discípulos. Ou seja, Paulo esteve ali, pôde ter um intercessor naquele momento, que era Barnabé. E olha, Barnabé corria um risco, porque muitas pessoas que não tinham a certeza de que Saulo realmente, né? Eu falo Saulo e Paulo aqui, irmãos, mas na hora que você vai Paulo e Saulo, mas quando ele realmente, ele viu que as pessoas desconfiavam dessa conversão, Barnabé poderia ser morto, porque ele estava andando com Saulo. Mas Deus colocou esse homem influente, naquele momento, para que pudesse acompanhar Saulo na sua grande missão. E interessante que a Bíblia vai mostrar que a primeira viagem missionária, quem é que estava junto de Paulo? Justamente Barnabé. E a Bíblia diz que Deus, o próprio Espírito diz assim, olha, eles estavam orando, jejuando, e o próprio Espírito falou assim, ó, separa para mim Barnabé e Saulo para uma missão que eu tenho para eles. Então nós vemos que o Senhor o tempo todo cuidou, porque nós vemos Paulo como um homem forte, um homem que tinha o dom da palavra, um homem que tinha unção de Deus, mas nós vamos ver que Deus usou também pessoas para abençoar a vida dele. E ainda por esse caminho, depois de Barnabé, nós sabemos que depois da primeira viagem missionária, teve uma situação de desentendimento em que Barnabé e Paulo se separam. Irmãos, quando eles se separam, nós vamos ver que muitas vezes, mesmo sendo irmãos, às vezes a gente não vai concordar em tudo. Mas nós temos que ver e perceber que em todas as coisas nós precisamos glorificar o Senhor. E Deus sempre vai transformar a maldição em bênção. Porque o que aconteceu? Barnabé foi para um lado e Paulo e Silas foi para o outro. Então nós vemos que Deus fez daquela dificuldade entre amigos, aconteceu o quê? Que saíssem duas caravanas para evangelizar. Então, a partir desse momento, aparece quem? Aparece Silas na vida de Paulo. E Silas foi um homem também que abençoou a vida de Paulo, porque naquele momento em que ele parte para a segunda viagem missionária, Deus colocou aquele homem para estar ali, aquele amigo, para poder ajudar ele em várias coisas. Por quê? Porque Deus sabia que naquela viagem missionária, o que aconteceria? Paulo seria preso. E quem foi junto? Por causa de uma jovem que foi liberta de demônios da adivinhação, Paulo foi preso e Silas também, eles apanharam. Mas irmãos, a Bíblia diz, e crente gosta de pregar sobre esse versículo,
que Atos 16 nos mostra que à meia-noite, o que tinha acontecido? Eles tinham apanhado, eles tinham sofrido, eles cantavam louvores e oravam ao Senhor. Eu falei, Senhor, de onde que vem essa alegria? E aí eu pude ver que uns versículos antes, o que tinha acontecido? Eles tinham fundado uma igreja lá na cidade de Filipos. Ou seja, talvez eles estavam ali orando e agradecendo a Deus por falar assim, Senhor, nós estamos aqui presos, mas tem uma igreja que foi fundada, ainda que a gente possa até morrer nessa situação, existe uma semente do Evangelho, Senhor. E aquela igreja, a igreja de Filipos, foi uma igreja até interessante, porque foi uma igreja que quando Paulo teve que escrever uma carta para essa igreja, Paulo estava preso. Mas é a carta conhecida como a carta da alegria, eu gosto, porque Paulo fala o quê? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo regozijai-vos. Hoje nós vimos também na aula, hoje de manhã, quando Paulo falou, eu sei padecer, passar necessidade, eu sei o que é passar todas as dificuldades, eu sei o que é estar abatido, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo e Silas à meia-noite estavam ali cantando louvores ao Senhor. Irmãos, interessante que Deus, Ele faz tudo de uma forma linda e maravilhosa. Por quê? Olha só, nesse momento em que Paulo foi preso aqui com Silas, foi a segunda viagem missionária. E sabe quem é que Paulo e Silas conheceram nessa segunda viagem missionária? Timóteo e Lucas. Nós vamos falar deles, mas eu queria falar de Timóteo por quê? Porque Timóteo foi outra pessoa, outro amigo que Deus colocou no caminho de Paulo, no momento que ele conheceu, provavelmente, Timóteo pode ter conhecido Paulo, por quê? Porque Paulo, na primeira viagem missionária, ele passou em Listra. E Timóteo morava em Listra. Só que aconteceu em Listra algo que foi tremendo. Aconteceu em Listra que Paulo sofreu uma grande perseguição e ele apanhou muito, que deram até ele como se fosse morto. Ou seja, quando Paulo estava em Listra na sua primeira viagem missionária, com certeza Timóteo soube do que estava acontecendo. E quando chega na segunda viagem missionária, quando Paulo passa por Listra de novo, Paulo fala assim, e aí Timóteo, vamos comigo? Aí ele, vamos. Mesmo sabendo que poderia padecer o que Paulo tinha padecido, ele disse, vamos, é necessário dizer vamos para o Senhor. É necessário falar, Senhor, seja o que for, eu quero pagar o preço por amor do teu nome. Por quê? Porque quando nós vivemos o Evangelho verdadeiro, dizem o quê? Muitas vezes fizeram lavagem cerebral com ele, e você é bobo, e você é isso, você é retrógrado, como é que você pode ser assim? Mas irmãos, não importa o que o mundo fala de nós, o importante é do jeito que o Senhor nos vê. E aí quando falou, vem Timóteo, ele foi, e nós vamos ver, aí falando aqui um pouco de Timóteo, nós vamos verificar que Timóteo foi um filho na fé. Um homem verdadeiramente que Paulo teve ali, que honrou Paulo como se fosse um pai. Amou Paulo como se fosse um pai. E nós vamos ver que nos momentos finais, Paulo queria Timóteo perto. Mas antes de falar de Timóteo, eu gostaria de deixar Timóteo por último, eu quero falar sobre Lucas. Porque Lucas é um homem também que foi um amigo que Deus colocou para Paulo na segunda viagem missionária, ou seja, quando Paulo foi com Silas, duas pessoas importantes foram agregadas a essa caravana, Lucas e Timóteo. E Lucas, nós precisamos entender que Lucas escreveu os dois livros maiores do Novo Testamento, porque Lucas escreveu o Evangelho, ou seja, Lucas não era um discípulo de Jesus, mas Lucas escreveu a partir das anotações do que ele ouvia, da testemunha, do que ele ouviu de Paulo. Por isso que as pessoas muitas dizem, os historiadores diziam, que o Evangelho de Lucas era o Evangelho segundo escreveu Paulo, que o Evangelho de Lucas era o Evangelho de Paulo. Por quê? Porque Lucas foi companheiro de viagem de Paulo e ele escreveu o terceiro Evangelho. E é interessante que esse Evangelho aqui, ele traz algo tremendo que nos outros Evangelhos não tem. Somente nesse Evangelho de Lucas você vai ver uma dracma perdida, você vai ver uma ovelha perdida. Somente nesse Evangelho aqui nós vamos ver a história de Zaqueu, que subiu na árvore para poder ver o Senhor melhor. Nós vamos ver também aqui, somente no Evangelho de Lucas, os dois discípulos no caminho de Emaús, aqueles homens que estavam andando, Jesus do lado deles, eles não conheciam Jesus. Ei, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos andando com Jesus e não sabemos quem é Ele. Pastor, é possível nós andarmos com Jesus e não conhecê-lo? É.
diferente. E na hora de perdoar, Senhor, disse Pedro, perguntou para ele, é 70 vezes 7, é diferente. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, é a forma com que nós nos relacionamos com nossos semelhantes. Do jeito que nós somos dentro de casa, do jeito que nós somos na escola, do jeito que nós somos quando nenhum crente está vendo, do jeito que nós somos quando nós não sentamos na roda dos escarnecedores. Isso é conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é participar da mesa dele, sentar com ele. Conhecer a Jesus é quando uma mulher, antes de se vestir, chega diante do espelho e diz, Jesus, tu pode andar comigo com essa roupa? Eu vou envergonhar o teu evangelho. Uma mulher que quer se vestir decentemente, porque sabe que Jesus está do lado dela. Um casal de namorado, de jovens que sabe que Jesus está no meio dele, tem um namoro santo, porque sabe que a Bíblia diz, se por acaso a raiz for santa, tudo vai ser santo. Ei, jovens, vocês que são noivos, que estão namorando, honrem ao Senhor, porque não existe nenhum tipo de desejo que possa ser maior do que o desejo de obedecer ao Senhor. E eu quero te dizer que quando nós honramos o Senhor com o nosso corpo, com o nosso culto racional, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai fazer coisas grandes. Então, às vezes, tem muitos jovens que acham que vai fazer prova de amor, que vai ter intimidade, vai segurar, irmão. Se Deus não tiver no namoro, ninguém segura. Então, nós temos que honrar a Deus. Deus se sente honrado quando um menino, uma menina, um jovem, uma jovem, eles namoram e falam, ei, eu quero ser santo, porque o meu Deus é santo, e aqui no nosso meio está o Senhor Jesus. Por isso eu não faço nada que desagrade o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor não está comigo só no domingo quando eu vou para a igreja, e dentro do ônibus Ele está comigo, quando eu durmo Ele está comigo. Ele é o meu amigo. Como nós lemos, o Senhor Jesus falou, vocês serão meus amigos quando fizeres o que eu vos mando. Por isso, Deus quer a nossa vida, uma vida de santidade. E ainda falando de Lucas, quando Lucas, ele conheceu, ali você vai ver a partir de Atos 16:10, não diz assim, você não vai achar no livro de Atos escrito assim, ó, e Lucas passou a agregar a caravana. Não, como é que você vai achar? Você vai achar quando ele muda para o primeiro, ali no primeira pessoa do plural, quando ele diz assim, ó, depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Quando mudou a pessoa, ou seja, porque nós sabemos que além do Evangelho de Lucas, Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos. Então nós vemos que Lucas, quando ele bota ali na pessoa falando nós, mostra que ele passou a agregar aqui a caravana de Paulo. E nós sabemos que crente que não conhece Atos dos Apóstolos não conhece o Novo Testamento. Porque Atos dos Apóstolos é uma ponte que traz entendimento para as pessoas dos evangelhos, dos 4 evangelhos de Jesus enquanto estava aqui na terra, fazendo uma ponte com aquelas cartas. Ou seja, Atos é o início da igreja. Atos mostra a descida do Espírito Santo. Atos mostra quando as igrejas eram fundadas. E hoje nós vemos que essas cartas aqui, o Novo Testamento, a maioria dele é só de cartas. Por quê? Porque verdadeiramente Deus ficava sabendo, através das pessoas da comunidade daquela igreja, o problema que elas estavam passando e falavam para Paulo, e Paulo, cheio do Espírito Santo, sem poder imediatamente, se tivesse um avião, Paulo ia rápido para a igreja, ia chegar lá e ia exortar a igreja, ia felicitar a igreja, mas não tinha. Então o jeito de que Paulo tinha era o que? Era escrever cartas e mandar as pessoas irem lá e ler na igreja, e glória a Deus, porque nós vemos que os mesmos problemas que as igrejas passavam no passado, igreja de Roma, igreja dos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, nós vemos que os mesmos problemas, nós vemos que acontecem nos nossos dias. Enquanto a carta, quanto que a palavra de Deus ela é real, ela é viva. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é eficaz? Ela serve, ela vai no ponto. Na hora que você lê, você fala, Senhor, quebra meu orgulho, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho certo. Então nós vemos que Deus usou Lucas, e Paulo falava com ele, falava assim, Lucas, o médico amado, o meu amigo. Quando Paulo estava falando sobre tristezas, quando Paulo falou assim das pessoas que estavam abandonando ele, quando ele escreveu para Timóteo, sabe o que Paulo falou?
Lucas está comigo. Ei, Deus quer que nós tenhamos amigos que fiquem conosco na hora que todos vão embora, porque o amigo é esse. O amigo é aquele que chama atenção pela frente, mas te defende por trás. O amigo é aquele que quando você não tem nada, ele continua sendo teu amigo e fala, eu me separo de você. Pastor, ele mostra isso na Bíblia. E não tem uma amizade difícil, muito difícil de se entender, de uma nora com uma sogra, de Ruth e Noemi. E foi o que aconteceu? Enquanto Noemi tinha um marido, enquanto Noemi tinha os filhos, era uma coisa. Mas quando Noemi ficou quase como uma miserável, perdendo tudo, o que Ruth falou para ela? Irmãos, eu tenho certeza que Deus colocou Ruth no caminho de Noemi para ser ali, representar o Espírito Santo. Ela estava cheia do Espírito Santo, porque Noemi era uma mulher de Deus, Noemi era uma mulher que tinha temor ao Senhor. Por isso, Noemi faz o quê? Falou para ela, vai para tua casa agora porque eu não posso fazer nada. Mas aí nós vemos que Ruth olhou para ela diante do nada. Era como se Ruth falou assim, você não tem marido, você não tem mais filhos, você não tem a nora que foi embora, você não tem a casa, você está longe lá de Belém, porque você está aqui em Moabe, uma cidade que é dos inimigos, você não tem nada. Mas eu quero te dizer, não me peças para que te deixe, não me afaste de ti. Ei, Deus está falando isso para você, que está achando que está sozinho, que está achando que parece que não vai dar mais nada, parece que tudo se acabou. O que Deus usou Ruth para falar para Noemi, Deus fala para você hoje, que tem o Espírito Santo de Deus que está do teu lado. O Espírito Santo de Deus, eu gosto de falar, no grego é chamado de paracleto, aquele que foi chamado para acompanhar, aquele que foi chamado para andar junto, aquele que foi chamado para consolar. Oh, meu Deus. O Todo-Poderoso é o nosso amigo. E Deus colocou Lucas para ser bênção na vida de Paulo. E aí nós vamos voltar aqui para Timóteo. Por que eu deixei Timóteo por último? Porque talvez Timóteo tenha sido realmente o último amigo de Paulo, porque nós vamos ver o seguinte. Nas duas últimas cartas de Paulo, Paulo escreveu para Timóteo. Paulo via Timóteo como um amigo, como um filho amado. Se você verificar 1 e 2 Timóteo, começa da mesma forma. Ele diz assim, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu achei interessante, olha que coisa interessante. Quando Paulo, ele cumprimentava as igrejas, ele falava graça e paz. Quando Paulo escrevia uma carta para alguém pessoalmente, ele falava graça, misericórdia e paz. Talvez aqui Paulo estivesse entendendo através do Espírito Santo que Timóteo precisava de misericórdia. Porque a Bíblia diz que Paulo confiava tanto em Timóteo que designou Timóteo para ficar na igreja que foi fundada lá em Éfeso. Timóteo passou a ser o pastor de Éfeso. E você verificar, se você olhar Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que é a única das 7 cartas que Jesus escreveu para as igrejas da Ásia Menor, a única que é referenciada é a igreja de Éfeso. E foi nessa igreja que Timóteo passou a ser pastor. E com certeza, irmãos, Paulo confiava tanto em Timóteo que colocava Timóteo em umas situações em que falava assim, Timóteo vai lá e exorta a igreja. Tanto que você vai ver que quando Paulo escrevia suas cartas, Timóteo estava junto. Timóteo estava junto na 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses. Timóteo estava junto quando Paulo escreveu a 2ª carta aos Coríntios. Timóteo estava junto quando ele escreveu a carta preso, que era para o quê? Para os Colossenses, para Filemão. Quando você vê o início dessa carta, fala Paulo, apóstolo do Senhor, e meu irmão Timóteo. Timóteo estava ali presente. E foi para Timóteo que ele endereçou essas cartas. E nós vamos ver e entender porque talvez Paulo falou o meu filho na fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mãe e a avó de Timóteo eram as mulheres de Deus. Mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Mulheres que Paulo elogiou a fé. Mas e o pai? O pai, a Bíblia diz que ele era grego. Então talvez Paulo pegou essa paternidade de Timóteo, de mostrar para ele que talvez tudo que ele teve de base familiar foi através da mãe, mas que Paulo estava ali, Deus estava suprindo aquela necessidade de Timóteo ter um pai espiritual, e ele supriu. E quando Paulo
Timóteo se despedir de Paulo. Mas nessa carta, segunda carta, Timóteo, Paulo exorta. Paulo sabia o que Timóteo ia passar. Por isso que ele vai escrever assim: Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor, de moderação. Estava mostrando: Timóteo, sofre as aflições. Irmãos, olha que coisa linda a orientação que Paulo dá a Timóteo, quando ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, verso do 12 ao 16, olha que lindo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, em exortar e ensinar até que eu vá até ti. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbítero. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Irmãos, olha que coisa interessante, olha o conselho que um pai espiritual, um homem cheio do Espírito de Deus, dá para o seu filho na fé: persevera. Olha essa doutrina, não se corrompa, preste atenção. Por isso que Paulo fala o que para Timóteo? Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem vergonha, né, da palavra, mas que maneja muito bem a palavra da verdade. Ou seja, procura apresentar-te como um obreiro aprovado. E não é isso, irmãos, que Deus nos chama nessa noite. Como foi falado de manhã, eu louvo a Deus, que Deus nos deu a palavra para ser nossa bússola, o nosso leme, o nosso norte. Mas quando em Filipenses fala assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma coisa boa nisso pensar. Ou seja, existe uma peneira para os nossos pensamentos, existe uma peneira para as coisas que vêm para o nosso coração, existe em Deus. Por isso Deus fala: irmãos, quando vier alguma coisa assim, você tem que colocar e peneirar de acordo com a palavra. É puro, é justo, é verdadeiro, é de boa fama, tem louvores a Deus para isso. Se não tiver, eu não quero, porque eu só quero aquilo que vem da parte do Senhor. Eu só quero aquilo que me leva no céu. Eu não vou permitir que meu coração seja uma lixeira. Eu não vou permitir que meu coração seja cheio de veneno. Eu quero que meu coração seja cheio da palavra. Eu quero agradar a Deus, porque Deus não olha o que eu visto. Deus não olha a minha conta bancária. Deus não olha o meu carro. Deus olha o meu coração. Por isso que o Espírito Santo diz o quê? De tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então quero dizer que tudo isso que foi falado aqui é um conselho de um amigo. O amigo que nós encontramos, o amigo fiel. Olha o que Jesus falou: não te chamamos mais de servo, mas te chamo de amigo. Você pode conversar com o melhor amigo. O próprio Deus, Jesus, está vivo e Ele é o caminho. E quer que você continue caminhando no caminho estreito, no caminho da dificuldade, no caminho do choro, no caminho da humilhação, no caminho muitas vezes da vergonha, mas é o caminho que vai te levar para o céu. Não vá para o caminho largo, continua no caminho estreito, porque é no caminho estreito que você encontra graça, é no caminho estreito que você encontra o consolo, é no caminho estreito que você vai ver a misericórdia, é o caminho estreito que você vai ver a provisão, é no caminho estreito que você vai ter experiências tremendas com Deus, que é todo poderoso. E Ele está aqui, está aí, e trouxe essa palavra para o nosso coração no momento de confinamento, no momento em que, como eu falei de manhã, em que nós estamos hoje para provar que nós amamos, nós temos que nos separar, para provar que realmente nós queremos o bem, nós não podemos abraçar, para provar que nós queremos essa pessoa para a vida toda, nós não podemos beijar. Meu Deus, só o Espírito Santo na nossa vida nesse momento. Mas Ele continua te dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Deus vai levantar pessoas para caminhar com você no momento de aflição.
Provérbios 18, 21 diz: há muitos amigos, mas há amigos verdadeiramente mais chegados do que irmão. E eu quero lembrar para você que você tem um Deus que é o teu amigo. Você pode sentir agora o próprio Deus, o próprio Jesus te abraçando. Eu quero profetizar que você vai sentir a quentura de um Deus que é presente, de um Deus que é real. Ei, você não aceitou um Deus que está morto. Você aceitou um Deus que está vivo, que Ele reina, que Ele chegou para a morte e disse: ó morte, onde está a tua vitória? E é esse Deus que nós estamos aqui. Sabe por que nós estamos pregando? Você está ouvindo? Nós estamos aqui adorando a Ele, porque nós sabemos que Ele vai voltar. E é nessa esperança que nós estamos aqui, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então vamos adorar ao Senhor, porque nós ouvimos a palavra veio como semente, a palavra caiu numa boa terra e o Espírito Santo de Deus quer continuar regando. Porque você precisa falar: Deus, eu me enquadro em Mateus 7, quando diz: todo aquele que lê a tua palavra é comparado ao homem prudente que foi edificado sobre a rocha. Ei, você não precisa, irmãos, de coisas desse mundo. Você precisa da palavra, porque quem tem a palavra no coração tem lâmpada para os pés e luz para o caminho. Quem tem a palavra do Senhor, ela guarda no coração para não pecar contra o Senhor. Ei, o que Deus te deu de melhor hoje é a palavra. Feche seus olhos agora onde você estiver. Oh Deus, vamos continuar falando com Deus. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, Deus, ela foi ministrada. Senhor, não é palavra de homem, é a Tua palavra. E quando a Tua palavra é ministrada, o Senhor tem compromisso com ela. E a mensagem, ó Deus, que o Senhor trouxe para a Tua igreja, que o Senhor trouxe para todos que estão ouvindo, para todos que te amam, para todos que têm sede e fome do Senhor. A mensagem que o Senhor trouxe é que o Senhor é o nosso amigo, que o Senhor está no controle, que o Senhor nos ama, que o Senhor está preparando tudo para vir nos buscar. A mensagem que o Senhor trouxe não é uma mensagem de morte, mas é uma mensagem de esperança. Através da vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver de um Deus que nunca desamparou, de um Deus que é Pai, que é amigo, de um Deus que deu o Espírito Santo de Deus, de um Deus que tem o seu Filho, Jesus Cristo, e um Deus que coloca pessoas cheias de Deus para nos caminhar conosco, para nos lembrar quem nós somos em Ti. Nos momentos, Senhor, de tristeza, nós podemos entender o que diz em Eclesiastes: é melhor serem dois do que um, que tem melhor paga no seu trabalho, porque se um cair, o outro vai e levanta e ajuda. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus Todo-Poderoso que nos levanta com a Tua mão forte e disse: filho, vamos prosseguir, não é hora de parar. Grandes coisas tenho eu contigo, grandes coisas farei na tua vida, na tua casa, na tua família. Por isso, meu Deus, é com essa palavra, ó Deus, nesse primeiro dia da semana, que nós vamos continuar caminhando, na certeza que Jeová Jireh, o Deus da provisão, é o Deus que vai à frente. Ele vai à frente abrindo o caminho, jogando por terra tudo que não provém de Ti, Senhor. O inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai fugir. O inimigo poderá vir por um caminho, mas a armadilha que ele fará, Deus, não vai prosperar, porque nós temos um Deus que é conhecido como Senhor dos Exércitos, e a Tua palavra diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é dessa forma que eu termino esse culto aqui nesse lugar, mas não saímos da Tua presença. O Senhor dos Exércitos está conosco. Receba a bênção diante dessa palavra profética sobre a tua vida nessa noite, que Ele está aí do teu lado. Tua casa está inundada, cheia da presença dEle. No mundo espiritual, a tua casa é como se fosse um luzeiro, porque tem a presença do príncipe, do fiel, do verdadeiro, do nosso amigo. Por isso, receba a bênção da parte de Deus para a tua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai,
E as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre você, a sua semana, as tuas necessidades, em todas as áreas da tua vida estejam guardadas no Senhor. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.